A decisão do Supremo Tribunal Federal de desaposentar os servidores da Prefeitura de Campos, admitidos após a Constituição de 1988, tem deixado muitos aposentados e pensionistas apreensivos. Por isso, eu vou conversar agora com o repórter Granger Ferreira. Ele está com um advogado que vai explicar para a gente esses detalhes dessa decisão, porque muita gente está tentando entender, Granger, que determinação foi essa, como que está o município nesse sentido. Você está como advogado e acredito que agora a gente vai ter aí esclarecimentos importantes. Granger, bom dia e um ótimo trabalho. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Sim, uma preocupação. O fim de semana foi de pensamento negativo e preocupações para muitos desses funcionários, principalmente porque, inicialmente, a decisão do STF chega com a informação de desaposentar pessoas. E isso num universo aí de 1.300 pessoas. Isso falando em Campos, mas seria algo abrangente para o Brasil inteiro. Então, há uma preocupação desde que surgiu esta notícia e também ganhou áreas oficiais com o prefeito ganhando as redes sociais, enfim, preocupando todo mundo, que principalmente pessoas que já estão com a idade avançada, aposentadas e de repente chegar a informação de que elas não se aposentam mais. Então fica aí esse destaque também porque atinge outros setores. Importante dizer também, Ana, que a decisão do STF, segundo a informação inicial, obrigaria, as pessoas do serviço público sem concurso entre 1983 e 1988 fossem retirados do regime próprio de previdência, o Previcampos, e interromperia aí o pagamento de aposentadorias e pensões. Mesmo quem já recebe, como viúvas e filhos de servidores falecidos, poderá ser afetado. Essa informação inicial que chega para a gente. E aí, Ana, a gente tem essa preocupação inicial exatamente de explicar realmente vão ser atingidas essas pessoas, o que elas devem fazer, que mudança vai ocorrer, e por isso a gente está recebendo o advogado João Paulo Granger para trazer todos os detalhes, todas as informações a partir de agora. Inclusive, o doutor, a gente está com a presença do doutor para que a gente possa ter essas informações. Eu gostaria que o senhor pudesse chegar próximo, que a gente pudesse, inclusive, entrar com essa informação, uma informação um pouco preocupante por demais. E aí, o senhor trouxe documentos importantes e eu gostaria que o senhor pudesse explicar. Essas pessoas todas serão atingidas? Existe o desaposentar? Qual é a informação real para tanta gente que está passando mal durante o fim de semana todo e amanhece essa semana bastante preocupado? Boa tarde. Boa tarde. Eu recebi de fato muitas ligações e demandas de sexta-feira até hoje e eu tenho procurado explicar o seguinte: o próprio STF buscou modular os efeitos. O que é isso? Disse, olha, daqui para frente vale o que eu estou dizendo. Para trás, todo mundo fica onde está. Ou seja, quem se aposentou aqui em Campos pelo Previcampos e no Brasil todo pelo regime próprio de previdência, seguem aposentados, seguem os direitos como foram adquiridos. Ou seja, o STF modulou os efeitos e disse, olha, só a partir de junho para frente. Em suma, quem está aposentado, segue aposentado. Quem tem pensão, segue pensionista. Quem tem direito adquirido e ainda não se aposentou, pode se aposentar sem nenhum problema. O que o senhor está trazendo é algo novo. Então, quer dizer, todo esse alarde que foi criado, ele é desnecessário, doutor? Sem nenhuma necessidade. Bastava ler com atenção o tema 1254 do STF, que diz, ressalvado os direitos adquiridos. Ou seja, o STF já pacificou a questão, já disse, olha, podem ficar tranquilos, quem adquiriu o direito seguirá exercendo com tranquilidade. Quando a gente fala dessa mudança do STF, e claro, ficou caseiramente voltado para Campos, mas essa decisão ela vale para o país inteiro. Se caso efetivamente atingisse 1.300 funcionários, isso em dimensão nacional seria assustador. O problema todo que entendeu o STF, pensa você contribuir para o regime de cada município. Porém, quem paga o pato, quem tem que pagar a pensão, pagar a aposentadoria é a União. Nós falimos o sistema, iremos quebrar o INSS. Então, o STF disse, olha, calma um bocadinho, vamos aqui então modular os efeitos. Somente a partir de agora, quem passará a ter direito, a partir de junho de 24, aí sim esses seguem o regime geral.
todos os demais seguem como estão. Então, com essa norma, de uma hipótese, teria alguém que de alguma forma seria atingido por essa mudança? Acho muito difícil alguém que está no serviço público desde 83, com 42 anos de serviço público, que não tenha direito a se aposentar. Então, data máxima vênia é uma decisão que me parece feita a princípio por uma finalidade e hoje se presta muito pouco. E aí eu volto a perguntar ao senhor, porque ganhou também os ares oficiais do município. Então também é interessante ter esse direcionamento ao poder público para que, de certa forma, não crie esse alarde todo? Seria bom para o prefeito, para o procurador-geral, que venham a público esclarecer para que não gere esse caos, não gere esse alarde todo sem necessidade. Muito bem. Portanto, Ana, é uma informação nova dentro desse quesito, desta situação, e que a gente avalia como, primeiro, preocupante, porque você pega pessoas, como já foi destacado pelo doutor, com 42 anos de aposentado e tudo mais, ter trabalhado, e de repente diz, você não tem direito. Não é bem assim, segundo o advogado, serve de certa forma como uma calmaria para essas pessoas que eu tenho certeza o fim de semana foi de preocupação. Só mais um detalhe, doutor, que eu gostaria de perguntar. Falava-se em relação à mudança da Previcampus para o sistema regime de INSS. O que ocorre em relação a isso? Então, se isso fosse feito, haveria, obviamente, que respeitar o teto da Previdência Geral, que me parece, quer dizer, que com certeza é menor do que o regime específico do município. E as pessoas teriam uma redução drástica, abrupta de seus salários, de seus vencimentos. O que, já disse, não ocorrerá, podem ficar tranquilos. Então podemos dizer para esses servidores, porque disse que ia mexer bastante na vida deles, que podem ficar tranquilos. Podem dormir em paz. Portanto, está aí. Essa é uma informação importantíssima no início do balanço geral, segundo o advogado, entre linhas, e os documentos, tem um bocado de folhas aqui, ele inclusive vai deixar com a gente, para a gente estar levando inclusive para a redação, mas apresenta que não é esse alarde todo e que praticamente não muda nada, Ana. Olha, agradecer a presença desse grande advogado renomado e que sempre contribui com as informações aqui no jornalismo da Record, o João Paulo Granja. Quero aproveitar e dizer que nós procuramos, inclusive, como ele disse, que é importante que o prefeito e que também a Procuradoria do município se posicione, a nossa equipe, o nosso jornalismo também buscou ouvir. Eu gostaria de saber do advogado, em relação a essa questão, se foi só no interior, isso foi no Brasil inteiro, com várias cidades. Só para deixar isso bem esclarecido, que não é uma particularidade do interior do Rio de Janeiro, especialmente de Campos, não é isso, Granja? É isso mesmo, perfeito, Ana. A nossa apresentadora Ana Paula, que o senhor conhece muito bem, ela faz uma pergunta bastante importante. Isso ocorre com esse alarde todo aqui no município de Campos ou outros municípios também estão vivendo essa mesma dúvida? Assim, eu recebi ligação só de Campos, mas creio eu que esse sofrimento não seja limitado aos campistas. Creio eu que boa parte dos munícipes brasileiros tenham essa aflição e talvez tenham recebido com alguma angústia essa decisão. Eu continuo com o senhor, porque o que acontece? Imagina como fica, por exemplo, o sindicato dos servidores. Como que cai como uma bomba essa informação. E nós temos o pronunciamento da presidente do sindicato, o Ciprozep, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campos, sobre este assunto. Vamos acompanhar como é que chega essa informação para eles. Veja aí. O sindicato está atento, estamos vigilantes, acompanhando tudo, prontos para defender os servidores públicos, aposentados e pensionistas no momento correto. Sabemos que essa ação é do Ministério Público com a Prefeitura, não fazemos parte da ação, mas estamos junto com a Federação de Servidores Públicos, a FESEP, junto com a nossa central CTB, acompanhando. Sabemos que existe um tema de repercussão geral, que é o tema 1254, onde nessa modulação eles garantiram a todos os servidores públicos, aposentados e pensionistas, de até 17 de junho de 2024, é um direito adquirido, que eles não iriam para o INSS. Estamos acompanhando, ainda não sabemos qual é a modulação para Campos, porque essa sentença é para Campos e Goytacazes, e não para todo o Brasil, Mas já existe outras, inclusive a STF, nessa data, 17 de junho do ano passado, se posicionou, botando esse tema de repercussão, onde garante a essas pessoas, até essa data, que continuem no RPPS, continuem em regime próprio.
Portanto, a presidente do Ciprozep, doutor, primeiro essa informação que chega é procurar de forma jurídica saber os direitos, como o senhor destacou, são direitos adquiridos ao longo do tempo. Então, não tem essa informação, a gente reafirma, é importante no início do Balanço Geral destacar isso, que esse alvoroço todo, ele é desnecessário. Sim, totalmente desnecessário, criou-se uma celeuma, uma angústia na população, no final de semana que deveria ser de descanso, virou de angústia e acho que isso não é salutar. Acho que todos deve vir a público Vladimir, o procurador-geral Matheus, para deixar as pessoas mais tranquilas e saberem que não é assim que as coisas assim ocorrerão. Eu volto a insistir, porque a gente tem que bater as informações com as informações que chegaram de forma errada. Essas 1.300 pessoas, né, por exemplo, de 2024 para cá, como o senhor destacou, poucas pessoas entraram nesta linha. Os demais, que ficou falando muito da Constituição de 1988 ao longo desse período, essas pessoas podem ficar tranquilas? Então, quem por acaso tem o direito, tem o benefício, tem os requisitos legais para se aposentar e por opção segue trabalhando, esses podem seguir trabalhando, tendo o direito adquirido, ainda que não exercido, o STF diz que seguem válidos, seguem respeitados. Nossa produção, sabe como é que é jornalista, vai fazendo suas contas, vai pegando calculadora. De 88 para cá seriam 36 anos já, inclusive, né? Na verdade, de 83. A janela criada pela Constituição é de 83 para trás. Então, no mínimo, as pessoas terão 41 anos de serviços prestados. Obviamente, já teriam condição de se aposentar. Então, acho eu que muitos poucos, talvez por meses, não consigam se beneficiar dessa decisão. Me diga uma coisa, isso tudo é por conta de interpretação? Não sei explicar a razão de ser, mas é textual. A decisão do STF textualmente diz, olha, respeitados os direitos adquiridos. Não tem interpretação. Acho que é letra clara de lei, talvez não tenham visto o acórdão, mas julgou-se em junho agora os embargos declaratórios e lá atribuiu-se repercussão geral e repercuiu-se a modulação de efeitos. Então, com isso, efeitos modulados só vale dali para frente, para trás está tudo garantido. Muito obrigado pelos esclarecimentos do senhor, João Paulo Granja. Portanto, Ana, a informação que nós temos aqui através do advogado é que o alvoroço todo ele tem uma calmaria. Claro que tanto de forma oficial que foi divulgado pela Prefeitura, a gente aguarda as próximas horas para ver efetivamente se não é esse envolvimento todo, porque já estava envolvimento aí com Preve Campos, pessoas com certeza passaram mal, nós estamos falando de pessoas com bastante idade. Então é uma notícia importante que chega no início dessa edição para acalmar a população de Campos e de outros municípios que estão vivendo, já que essa é uma norma do STF que, claro, vale para toda a nação. Ana. Muito obrigada, Granja. Agradecer mais uma vez também ao advogado João Paulo Granja todos esses esclarecimentos e vamos aguardar também um posicionamento do município em relação a essa questão aqui no Balanço Geral.